Capítulo 15. Nos rostos dos seus próprios empregados, Oscar podia ler algo do tormento do gueto. Lá, uma pessoa não tinha tempo para respirar, espaço para se abrigar, não podia fazer valer seus hábitos ou praticar rituais de família. Muitos retraíam-se e encontravam uma espécie de conforto suspeitando de todos os outros, das pessoas que compartilhavam seus cômodos tanto quanto do na rua. Mas o fato era que nem os mais equilibrados tinham certeza de em quem confiar. Cada morador, escreveu um jovem artista sobre as casas no gueto, tem o seu próprio mundo de segredos e mistérios. Crianças de repente se calavam, ao ouvir um estalido nas escadas. Adultos acordavam sobressaltados com pesadelos de exílio, de desapropriação, e se viam exilados e desapropriados numa sala repleta em Podgorize, os mesmos eventos de seus pesadelos, o próprio gosto do medo de seus pesadelos, encontrando continuidade nos pavores do dia. Rumores horripilantes perseguiam-nos em seus quartos, nas ruas, no local de trabalho. Spira tinha outra lista que era 2 ou 3 vezes mais longa do que a última. Todas as crianças seriam mandadas para Tarnow para serem fuziladas, Stutthof para serem afogadas, Breslau para serem doutrinadas, desarragadas, operadas. Você tem algum parente idoso? Eles estão enviando todos acima de 50 anos para as minas de sal de Lielicka. Para trabalhar? Não, para serem trancafiados em câmaras em desuso. Todos esses boatos, muitos dos quais Oscar tinha ouvido, se propagavam muito rapidamente impulsionados pelo instinto humano de impedir o mal expressando-o através de palavras, tentando interceptar os destinos, mostrando aos algozes que se podia ter tanta imaginação quanto eles. Mas naquele mês de junho, todos os piores pesadelos e boatos adquiriram uma forma concreta e os rumores mais inimagináveis transformaram-se em cruel realidade. Ao sul do gueto, além da rua Recalca, havia pastagens montanhosas, lugar ermo como os espaços vazios do cerco de uma cidade sitiada como se vê em pinturas medievais, permitindo descortinar a muralha sul do gueto. À medida que se percorria a cavalo a cresta das colinas, o mapa do gueto ia se delineando, de maneira que era possível ver o que se passava nas ruas abaixo. Schindler havia notado essa particularidade do local quando na primavera saíra a cavalo com Ingrid. Agora, chocado com o que vira no posto de Prokocin, decidiu repetir o passeio. Na manhã seguinte ao resgate de Bankier, alugou cavalos numa estrebaria no Parque Beinarskiego. Ele e Ingrid estavam impecavelmente vestidos, com longos casacos fendidos nas costas, calças de montaria e botas reluzentes. 2 sudetem louros, espiando do alto o alvoroçado formigueiro do gueto. Atravessaram bosques e, num rápido galope, percorreram campinas. Das suas celas podiam ver agora, na rua Egeeriska, uma multidão aglomerada na esquina do hospital e, logo adiante, um esquadrão de SS agindo com cães, entrando nas casas, as famílias despejadas para a rua, envergando capuzes apesar do calor, na antecipação de uma ausência prolongada. Ingrid e Oscar estacaram as montarias à sombra de árvores e observaram a cena, começando a notar os pormenores de toda aquela movimentação. Os armados de cacetetes trabalhavam com os SS. Alguns membros daquela polícia judaica pareciam muito animados, pois em poucos minutos, lá do alto da colina, Oscar via 3 mulheres relutantes serem espancadas nos ombros. A princípio, ele sentiu uma cólera ingênua. Os SS estavam usando judeus para espancar judeus. Contudo, no decorrer do dia se convenceu de que alguns dos espancavam seus patrícios para salvá-los de coisas piores. E, de qualquer maneira, havia um novo regulamento para o hoje. Se deixasse de despejar uma família, a sua própria família seria despejada. Schindler notou também que na rua Megeeriska estavam constantemente se formando 2 filas. Uma estacionaria, a outra, à medida que ia se alongando, era conduzida em segmentos e, depois de dobrar a esquina da rua Josefinska, desaparecia de vista. Não era difícil interpretar essa movimentação, pois Schindler e Ingrid, escondidos pelos pinheiros e tendo se colocado acima do gueto, estavam a uma distância de apenas uns 2 ou 3 curtos quarteirões, de onde se desenrolava a action. As pessoas eram enxotadas dos apartamentos, separadas à força em 2 filas, sem serem levados em consideração os laços de família. Filhas adolescentes, com os papéis em ordem, iam para a fila estática, gritando para suas mães mais idosas colocadas na outra fila. Um trabalhador de turno noturno, ainda meio estonteado por lhe terem perturbado o sono, foi conduzido para uma fila, enquanto a mulher e a filhinha iam para outra.
No meio da rua, o rapaz discutia com um policial hoje. Estava dizendo: dane-se a Blauchen. Quero ir com Eva e minha filha. Um SS armado interveio. Em contraste com a massa anônima de Gueto Menchen, um militar, com seu uniforme de verão muito bem passado, parecia soberbamente alimentado e disposto. E da colina, podia-se ver o reflexo do óleo em sua pistola automática. O SS desfechou um golpe na orelha do judeu e pôs-se a falar com ele aos berros. Schindler, ainda que não pudesse ouvi-lo, tinha certeza de que eram frases que ouvira antes, na estação de Prokofiev. Não faz a menor diferença para mim. Se quer acompanhar a sua nojenta prostituta judia, pode ir. O rapaz foi levado de uma fila para outra. Schindler viu-o correr e ir abraçar a mulher, aproveitando a confusão causada por aquele ato de lealdade conjugal. Outra mulher esgueirou-se para dentro de uma porta, e não foi vista pelo Sonderkommando SS. Oscar e Ingrid viraram seus cavalos, cruzaram uma avenida deserta e chegaram a uma plataforma de pedra que ficava bem defronte da rua Cracusa. Mais de perto, essa rua parecia menos turbulenta do que a Egeiriska. Uma fila de mulheres e crianças, não tão extensa, estava sendo conduzida em direção à rua Piuna. Um guarda caminhava na frente, outro fechava a fila. Havia um desequilíbrio na composição, muito mais crianças em relação às poucas mulheres da fila que poderiam ser suas mães. No final, caminhando com passinhos titubeantes, como que aprendendo a andar, uma criança, menino ou menina, vestida com um casaquinho e gorro encanados. O que atraiu a atenção de Schindler foi que na cor estava implícita uma afirmação, da mesma forma que na discussão do trabalhador do turno da noite na rua Egeiriska. A afirmação tinha a ver, naturalmente, com uma paixão pelo vermelho. Schindler consultou Ingrid. Era certamente uma meninazinha, explicou ela. Meninas se deixavam obcecar por uma cor, sobretudo uma cor viva como o vermelho. Enquanto eles observavam a cena, um Waffen-SS, no final da coluna, de vez em quando estendia a mão para corrigir a direção daquela mancha encarnada. O gesto não era violento, ele poderia ter sido um irmão mais velho. Se os seus superiores lhe houvessem dito que procurasse apaziguar a preocupação sentimental dos civis, não poderia ter agido melhor. Assim a ansiedade moral dos dois cavaleiros, no Parque Bedmarskiego abrandou irrefletidamente por uns poucos segundos. Mas a impressão reconfortante foi breve. A certa distância da coluna de mulheres e crianças, que se afastavam, e que a garotinha de vermelho fazia serpentear, turmas da SS com cães agiam de cada lado da rua. Eles invadiam os apartamentos fétidos, como sinal evidente da sua pressa. Uma valise voou da janela de um segundo andar e se escancarou na calçada. E correndo na frente dos cães, homens, mulheres e crianças, que se haviam escondido em sótãos e armários, dentro de cômodas sem gavetas, os evadidos da primeira onda da busca, saíam para a calçada, gritando, ofegantes de pavor dos ferozes cães dobermans. Tudo parecia se passar em grande velocidade e era quase impossível acompanhar com os olhos do alto da colina aquela movimentação. Os que emergiam eram fuzilados, onde tinham parado na calçada, projetados no ar com o impacto das balas, espirrando sangue nos bueiros. Uma mãe e seu filho, talvez de uns 8 anos, talvez de uns 10 subnutridos, tinham se abrigado sob o peitoril de uma janela no lado esquerdo da rua Cracusa. Schindler sentiu um medo intolerável por eles, um tal terror em seu próprio sangue que lhe afrouxou as pernas na sela e quase derrubou do cavalo. Olhou para Ingrid e viu que as mãos dela apertavam com força as rédeas. Podia ouvi-la ao seu lado, protestando e suplicando. Os olhos de Schindler agora se fixaram na garotinha de vermelho da rua Cracusa. A cena se passava a uma distância de meio quarteirão dela, não tinham esperado que a coluna dobrasse a esquina e seguisse pela rua Josefinska. A princípio, Schindler duvidara das intenções daqueles assassinos. Mas, agora, ali estava a prova flagrante, que ninguém poderia ignorar, de quais eram as suas intenções. Quando a menina de vermelho parou de seguir sua coluna e voltou-se para olhar, eles acertaram um tiro no pescoço da mulher. O menino soluçante deixou-se escorregar junto à parede. Um SS então firmou-lhe a cabeça com a bota, encostou-lhe o cano do revólver na nuca, postura recomendada pela SS, e disparou um tiro. Oscar tornou a olhar para a garotinha de vermelho. Ela se voltara e vira a bota calcar o pescoço do menino. Já se fizeram um espaço entre ela e o penúltimo da coluna. De novo o guarda-SS encaminhou-a fraternalmente para a coluna, dando-lhe nas costas um pequeno empurrão. Schindler não podia compreender por que ele não a golpeara com o cano de sua espingarda,
já que na outra extremidade da rua Cracosa a compaixão era inexistente. Por fim, Schindler deixou-se escorregar do cavalo, tropeçou e caiu de joelhos abraçado ao tronco de um pinheiro. Sentiu que precisava conter a ânsia de vomitar o seu excelente café de manhã, pois suspeitava que o seu corpo instintivamente procurava abrir espaço para digerir os horrores da rua Cracosa. A infâmia de homens nascidos de mulheres e que tinham de escrever cartas para suas famílias, o que diziam nessas cartas? Não era o pior aspecto do que Schindler presenciara. Sabia que eles não tinham vergonha alguma do que estavam fazendo, pois o guarda na retaguarda da coluna não vira a necessidade de impedir a garotinha de vermelho de assistir a toda a cena. Mas o pior era que, se não havia a menor vergonha, isso significava sanção oficial. Ninguém mais podia encontrar segurança na ideia de cultura alemã, nem nos pronunciamentos de líderes, que condenavam homens anônimos por terem ultrapassado seus limites, ou por olharem pelas janelas de seus escritórios para a realidade na rua. Oscar tinha visto na rua Cracosa uma prova da política de seu governo, que não podia ser justificada como uma aberração temporária. Acreditava que os SS estavam cumprindo as ordens de seu líder, pois, do contrário, o colega na retaguarda da coluna não teria deixado uma criança assistir a cena. Mais tarde, nesse dia, depois de ter ingerido uma dose de conhaque, Oscar compreendeu o teorema em seus termos mais claros. Eles permitiam testemunhas tais como a garotinha de vermelho, porque julgavam que as testemunhas iam todas também perecer. Na esquina da Platzgod, Praça da Paz, ficava a apoteca de Tadeusz Pankiewicz. Era uma farmácia no estilo antigo, ânforas de porcelana com letreiros de nomes em latim de velhos remédios e umas poucas centenas de delicadas gavetinhas muito ilustradas escondiam dos habitantes de Podgórica a complexidade de sua farmacopeia. O farmacêutico Pankiewicz vivia no andar de cima da farmácia por permissão das autoridades e a pedido dos médicos das clínicas do gueto. Era o único polonês com licença para permanecer dentro dos muros do gueto. Homem calmo, de 40 e poucos anos, possuía interesses intelectuais: o impressionista polonês Abraham Neumann, o compositor Mort Giebertini, o filósofo Leon Steinberg e o cientista e filósofo Dr. Rappaport eram todos visitas assíduas de Pankiewicz. A casa era também um elo, uma caixa de correio para informações e mensagens entre a Organização Judaica de Combate, ZOB, e os combatentes do Exército do Povo Polonês. O jovem Tolek Libeskind, Szymon e Gustav Dranger, organizadores da ZOB de Cracóvia, às vezes apareciam ali, porém sempre discretamente. Era importante não comprometer Tadeusz Pankiewicz com seus planos que, ao contrário da política de cooperação do Judenrat, implicava uma vigorosa e inequívoca resistência. A praça defronte da farmácia de Pankiewicz tornou-se naqueles primeiros dias de junho um pátio de concentração. Era indescritível, repetia sempre mais tarde Pankiewicz, referindo-se à Praça da Paz. No centro da praça as pessoas eram reclassificadas e recebiam ordem de deixar para trás suas bagagens. Não, vamos remetê-las a todos vocês. Contra o muro no lado direito da praça, aqueles que resistiam e aqueles que eram descobertos, levando nos bolsos qualquer documento ariano forjado, eram fuzilados, sem nenhuma explicação ou desculpa. As pessoas arregimentadas no centro. O estarrecedor estampido dos fuzis fraturava conversas e esperanças. Contudo, apesar dos gritos e choro dos parentes das vítimas, algumas pessoas, chocadas ou desesperadamente concentradas em se manter com vida, pareciam quase não notar o montão de cadáveres. Quando surgiam os caminhões e os mortos eram jogados na carroceria pelos destacamentos de judeus, os que tinham restado na praça imediatamente recomeçavam a falar de seus futuros. E Pankiewicz então tornava a ouvir o que estivera ouvindo o dia inteiro dos NCO da SS. Posso lhe afirmar, minha senhora, que vocês, judeus, vão trabalhar. Acha que estamos em condições de desperdiçar tanta mão de obra? O desejo desesperado de acreditar se estampava nos rostos daquelas mulheres. E os soldados rasos da SS que tinham acabado de efetuar as execuções contra o muro, caminhavam por entre a multidão e aconselhavam as pessoas a colocar etiquetas em suas bagagens. De Bednarskiego, Oskar Schindler não conseguira avistar a Praça Zgodi. Mas tanto Pankiewicz na praça, como Schindler na colina jamais testemunharam um horror tão frio. Como Oskar, Pankiewicz sentiu náuseas, seus ouvidos estavam cheios de um silêncio irreal, como se ele houvesse levado uma pancada na cabeça. Sentia-se tão confuso com os ruídos e a selvageria que não notou entre os mortos da praça os seus amigos Giebertini, compositor de canções famosas,
e o suave artista Neumann. Médicos começaram a invadir a farmácia, ofegantes, tendo percorrido correndo os 2 quarteirões do que separavam a farmácia do hospital. Queriam bandagens, tinham estado arrastando das ruas os feridos. Um médico entrou, pedindo eméticos, pois na multidão havia umas 12 pessoas sufocadas ou letárgicas por terem ingerido cianureto. Um engenheiro conhecido de Pankiewicz tinha colocado uma daquelas pílulas na boca, aproveitando um momento de distração de sua mulher. O jovem Dr. Idek Schindel, que trabalhava no hospital do gueto na esquina da rua Eugeriska, ouviu uma mulher gritar histericamente que as crianças estavam sendo levadas. Elas viram enfileiradas na rua Cracusa, e entre elas Genia. Schindel deixara Genia nessa manhã com vizinhos. Ele era o seu guardião no gueto, pois os pais dela continuavam no campo, tensionando esgueirar-se de volta para dentro do gueto até aquele momento considerado menos perigoso. Nessa manhã, Genia, sempre independente, tinha se afastado da mulher encarregada de olhá-la e retornado à casa onde morava com seu tio. Lá, os SS a tinham prendido. Fora assim que Oskar Schindler, do alto da colina, tinha notado a presença de Genia, sem ninguém acompanhando, no coluna da rua Cracusa. Despindo seu jaleco de cirurgião, o Dr. Schindel correu para a praça e quase imediatamente viu sua sobrinha, sentada na grama, cercada por uma parede de guardas e afetando tranquilidade. O Dr. Schindel sabia que aquela calma era fingida por ter muitas vezes levantado durante as noites para acalmar os terrores de Genia. Contornou a periferia da praça, e ela o viu. Não me chame, queria ele dizer. Vou dar um jeito. Procurava evitar uma cena, que acabaria mal para ambos. Mas não precisava se preocupar, pois não se notava na expressão dos olhos da criança indício algum de tê-lo reconhecido. Deteve-se, assombrado com a admirável astúcia da meninazinha. Aos 3 anos de idade, ela sabia bem que não devia recorrer ao consolo imediato de gritar por um tio. Sabia que não havia salvação alguma, se atraísse a atenção dos SS sobre tio Idek. Ele estava compondo mentalmente o discurso que tencionava fazer para o troncudo Oberscharführer postado junto ao muro de execução. Não convinha abordar as autoridades com muita humildade ou através de algum subalterno. Tornando a olhar para a Genia, viu nos seus olhos uma ligeira piscadela. Então, com enorme sangue frio, ela passou entre 2 guardas a seu lado, varando o cordão de isolamento. Afastou-se com uma lentidão tão exasperante que, naturalmente, galvanizou o olhar de seu tio. Mais tarde, cerrando os olhos, frequentemente ele via a imagem de Genia passando por entre a floresta de botas reluzentes dos SS. Na praça Zgodie ninguém a viu. Ela manteve o seu passinho, meio titubeante e meio brejeiro, em todo o percurso até a farmácia de Pankiewicz e dobrou a esquina. O Dr. Schindel reprimiu o impulso de bater palmas, ainda que aquela proeza merecesse uma plateia, seria pela sua própria natureza destruída pelos espectadores. Idek sentiu que não podia ir diretamente atrás das sobrinhas sob pena de despertar a atenção para a façanha dela. Contendo seu impulso natural, ele acreditou que o instinto que a tinha feito escapulir da praça Zgodie levaria a encontrar um esconderijo. Assim, retornou ao hospital por outro caminho. Genia voltou ao quarto da frente na rua Cracusa, que partilhava com o tio. A rua agora estava deserta, se uns poucos judeus ainda ali se achavam, seja por um ardil ou por paredes falsas, não davam demonstração de sua presença. Ela entrou na casa e escondeu-se debaixo da cama. Da esquina da rua, Idek, voltando a casa, viu os SS, numa última busca, baterem na porta. Mas Genia não respondeu. Nem responderia ao tio, quando ele próprio chegou. Mas ele sabia onde procurar, na fresta entre a cortina e o caixilho da janela. Viu, então, reluzindo na esqualidez do quarto, a botinha vermelha sob a bainha da coxa da cama. Àquela hora, naturalmente, Schindler já tinha devolvido o cavalo à estrebaria. Não estava na colina para assistir ao pequeno, porém significativo, triunfo da volta da garotinha de vermelho ao local de onde antes havia sido retirada pelos SS. Já se achava no seu gabinete na Deve, fechado a chave, sem coragem de contar o ocorrido ao turno do dia. Bem mais tarde, em termos nada característicos do jovial e a Schindler, o convívio predileto das festas de Cracóvia, o perdulário desabou-se, isto é, em termos que revelavam, por trás da fachada de playboy, um juízo implacável. Oskar tomou naquele dia uma decisão da qual não mais se afastaria. A partir daquele dia, diria ele mais tarde, ninguém, com capacidade de raciocinar, poderia deixar de ver o que iria acontecer.
E agora eu estava resolvido a fazer tudo em meu poder para derrotar o sistema. Capítulo 16. A SS prosseguiu com suas atividades no gueto até a noite de sábado. Operava com aquela eficiência que Oscar tivera ocasião de observar nas execuções da Rua Cracusa. Era difícil predizer as suas investidas e as pessoas que escaparam na sexta-feira eram apanhadas no sábado. Jania sobreviveu a semana, graças ao seu talento precoce de manter o silêncio e de, vestida de vermelho, ser imperceptível. Em Zablocki, Schindler não ousava acreditar que a garotinha de vermelho havia sobrevivido aos métodos da Action. Através de Toffel e outros conhecidos da central de polícia na Rua Pomorska, ele soube que 7.000 pessoas haviam sido postas para fora do gueto. Um funcionário da Gestapo no escritório de questões judaicas estava radiante de poder confirmar a limpeza. Entre os burocratas da Rua Pomorska, a Action de junho foi considerada um sucesso. Oscar agora pesquisava com mais precisão a respeito dessa espécie de informações. Sabia, por exemplo, que a Action estivera sob a supervisão geral de um certo Wilhelm Kunde, mas fora chefiada pelo Obersturmführer SS Otto von Malotki. Oscar não mantinha nenhum dossiê, mas estava se preparando para outra ocasião, em que faria um relatório completo para Canaris ou para o mundo inteiro. Por enquanto, ele investigava fatos que no passado tinha classificado como demências temporárias. Conseguia suas informações exatas não só através de contatos com a polícia, mas também de judeus esclarecidos como Ster. As informações vindas de outros locais da Polônia chegavam ao gueto geralmente através da farmácia de Pankiewicz ou transmitidas por membros do Exército do Povo. Dolek Libeskind, líder do grupo de resistência Kiva Lutz, também trazia notícias de outros guetos, em virtude do seu cargo de oficial itinerante no Alto Auxílio Comunitário Judaico, uma organização cujo funcionamento os alemães, de olho na Cruz Vermelha, permitiam. De nada adiantava transmitir ao Judenrat esses dados. O Conselho do Judenrat não considerava aconselhável, do ponto de vista civil, informar os habitantes do gueto sobre os campos. As pessoas certamente se apavorariam, haveria desordens nas ruas, as quais não ficariam sem punição. Era sempre melhor que aquela gente só ouvisse boatos não confirmados, presumisse que se tratava de exageros e conservasse suas esperanças. Essa tinha sido a atitude da maioria dos conselheiros judeus, mesmo sob a direção do honesto Arthur Rosenzweig. Mas Rosenzweig não estava mais lá. O caixeiro viajante Davi Guter, ajudado pelo seu sobrenome germânico, logo seria nomeado presidente do Judenrat. Rações de alimentos eram agora desviadas não apenas por membros da SS, mas também por Guter e seus novos conselheiros, cujo vicário nas ruas era Sinti Spira com suas botas altas. O Judenrat, portanto, não tinha mais interesse algum em informar os habitantes do gueto sobre os seus prováveis destinos, já que estavam confiantes de que eles próprios não estariam incluídos nas listas fatídicas. O início da elucidação para o gueto e do recebimento de informações positivas por Oscar foi a volta a Cracóvia, 8 dias depois de ter sido embarcado na estação do Prokocim, do jovem farmacêutico Bachner. Ninguém sabia como Bachner conseguira retornar ao gueto ou compreendia o mistério de ele ter voltado a um local do qual a SS simplesmente obrigaria a uma outra jornada. Mas era, naturalmente, o desejo de se ver entre conhecidos que fizera Bachner voltar. Em toda a extensão da Rua Walski e nas ruas atrás da Praça Zgodi, ele ia espalhando a sua história. Tinha assistido ao horror final. Seu olhar era alucinado e, durante a curta ausência, seus cabelos tinham embranquecido. Toda a gente de Cracóvia que fora arrebanhada em princípios de junho tinha sido levada para o campo de Belzec, próximo à fronteira russa. Quando os trens chegavam na estação ferroviária, as pessoas eram postas para fora dos vagões por ucranianos armados de cacetes. Havia no ar um cheiro horrível, mas um SS tinha bondosamente informado que o cheiro provinha do uso de desinfetantes. As pessoas eram enfileiradas defronte de 2 grandes armazéns, um marcado vestiário e outro objetos de valor. Os recém-chegados recebiam a ordem de se despirem e um menino judeu passava pelas filas distribuindo pedaços de barbante para que fossem amarrados os pares de sapatos. Óculos e anéis eram recolhidos. Assim, despidos, os prisioneiros em seguida tinham suas cabeças raspadas na barbearia, e eram informados por um NCOSS que seus cabelos eram necessários para fabricar algo para as tripulações de submarinos. O cabelo tornaria a crescer, dissera ele, mantendo o mito da perene utilidade dos prisioneiros.
Por fim, eram encaminhados por uma passagem ladeada de cercas de arame farpado para casamatas toscas, marcadas com estrelas de Davi de cobre e os letreiros salas de banho e inalação. Em todo o percurso os SS tranquilizavam suas vítimas, dizendo-lhes que respirassem profundamente, que era um excelente meio de desinfecção. Bashner viu uma meninazinha deixar cair no chão uma pulseira, que um garoto de 3 anos apanhou e entrou na casamata brincando com a joia. Uma vez lá dentro, relatou Bashner, foram todos asfixiados com gases venenosos. E, mais tarde, turmas entraram nos recintos para desmanchar a pirâmide de corpos e levá-los para serem enterrados. A operação toda levara menos de 2 dias, disse Bashner, e todos, exceto ele, estavam mortos. Enquanto esperavam um cercado pela sua vez, ele tinha conseguido esgueirar-se para dentro de uma latrina e entrado na fossa. Ali passara 3 dias com excrementos humanos até o pescoço, com o rosto coberto de moscas. Tinha dormido em pé, apoiado na parede da fossa, com medo de se afogar. Aproveitando o escuro da noite, escapulira lá de dentro. Não sabia bem como conseguira fugir de Belzec, seguindo o leito da estrada de ferro. Todos compreenderam que Bashner pudera escapar precisamente porque estivera em estado de transe. E porque a mão de alguém, talvez de uma camponesa, o limpara e lhe dera roupas para sua jornada de volta ao ponto de partida. Apesar de tudo, havia pessoas em Cracóvia que consideravam a narrativa de Bashner um boato perigoso. De alguns prisioneiros do campo de Auschwitz tinham chegado cartões postais para parentes. Portanto, o que acontecera em Belzec não podia ser verdade em Auschwitz. E era para acreditar? Tão escassas eram as rações emocionais do gueto que as pessoas só podiam manter seu equilíbrio acreditando numa lógica. Pelas suas fontes de informação, Schindler descobriu que as câmaras de Belzec tinham sido terminadas em março daquele ano, sob a supervisão de uma firma de engenharia de Hamburgo e engenheiros da SS de Oranienburg. Pelo testemunho de Bashner, ao que parecia, 3.000 matanças por dia eram o cálculo da capacidade das câmaras. Crematórios estavam sendo construídos, para o caso de um meio tradicional de dispor de cadáveres pudesse provocar um atraso no novo método de extermínio. A mesma companhia em atividade em Belzec instalara facilidades idênticas em Sobibor, também no distrito de Lublin. Haviam sido abertas concorrências e as construções estavam muito avançadas para instalações similares em Treblinka, perto de Varsóvia. E câmaras de gás e fornos se achavam ambos em funcionamento no campo principal de Auschwitz e no vasto campo Auschwitz II, a poucos quilômetros de Birkenau. A resistência afirmava que 10.000 assassinatos por dia estavam dentro da capacidade de Auschwitz II. E, para a área de Lodz, havia o campo Chelmino, também equipado de acordo com a nova tecnologia. Relatar agora tais ocorrências é repetir lugares comuns da história. Mas para alguém que viesse a saber delas em 1942, vê-las desabar sobre sua cabeça era um choque fundamental, um tumulto na área do cérebro onde as ideias estáveis se alojam. Naquele verão, por toda a Europa alguns milhões de pessoas, Oscar entre elas, e também os habitantes do gueto de Cracóvia, ajustaram tortuosamente as reservas de suas almas à ideia de Belzec e outros campos semelhantes nas florestas polonesas. Naquele verão, Schindler arrematou também a massa falida da Record e, de acordo com as provisões do Tribunal Comercial polonês, adquiriu, numa espécie de leilão pro forma, o título de propriedade da fábrica. Embora os exércitos alemães tivessem cruzado o Don e estivessem avançando para os campos de petróleo do Cáucaso, Oscar previa, pelo que presenciara na rua Cracusa, que no final a vitória não podia ser deles. Portanto, era uma boa época para legitimar ao máximo a sua posse da fábrica na rua Lisboa. E ainda tinha esperança, de um modo quase infantil, de que a história não iria levar em consideração a queda do rei perverso, no sentido de anular aquela legitimidade, que na nova era ele continuaria sendo o filho bem-sucedido de Hans Schindler, que chegara ao Cracóvia proveniente de Zital. Geret, da fábrica de embalagens, continuava pressionando para construir uma cabana, um refúgio, no seu terreno baldio. Oscar obteve dos burocratas as necessárias autorizações. O seu pretexto era um local de repouso para o seu turno da noite. Tinha madeira para a construção, doada pelo próprio Geret. Depois de terminada no outono, a cabana parecia uma frágil e desconfortável estrutura. As tábuas eram de madeira ainda verde como a de caixotes e davam a impressão de que iriam encolher, quando fossem escurecendo e deixando penetrar a neve por entre suas frestas. Mas durante uma action em outubro foi um abrigo para Geret e sua mulher,
para os operários da fábrica de embalagens e da de radiadores, e para o turno da noite de Oscar. O Oscar Schindler, que sai de seu gabinete nas manhãs gélidas de Maction para falar com um membro da SS, com o auxiliar ucraniano, com a Polícia Azul e com o destacamento da OD, que teria marchado de Podgorze para escoltar o seu turno da noite. O Oscar Schindler que, enquanto toma seu café, telefona para o escritório do Mastini Esther Bosco próximo ao gueto e prega uma mentira a respeito da necessidade de seu turno da noite permanecer essa manhã na rua Lipoa. Esse Oscar está se comprometendo agora além dos limites de negócios cautelosos. Os homens influentes que, por 2 vezes, o tiraram da prisão não poderiam fazê-lo indefinidamente, embora Oscar se mostre generoso nos aniversários deles. Nesse ano, eles estavam mandando homens influentes para Auschwitz. Se eles morrem lá, suas viúvas recebem um telegrama seco e ingrato do comandante: seu marido morreu em Konzentrationslager Auschwitz. Bosco era desengonçado, mais magro do que Oscar, ríspido e, como ele, um tcheco-alemão. Sua família, como a de Oscar, era conservadora e adepta dos velhos valores germânicos. Por um breve espaço de tempo, ele tinha sentido uma expectativa exaltada de pan-germanismo com a subida ao poder de Hitler, exatamente como Beethoven sentira um grande fervor europeu por Napoleão. Em Viena, onde estivera estudando teologia, ele entrara para a SS, em parte como uma alternativa que o desobrigava do recrutamento da Wehrmacht, em parte devido a um evanescente ardor. Arrependia-se agora desse ardor e estava espiando mais do que Oscar presumia. Só o que Oscar percebia em Bosco era que ele sempre parecia satisfeito em solapar uma Action. Era responsável pelo perímetro do gueto e da seu escritório fora da muralha via Action com um positivo horror, pois, como Oscar, ele se considerava uma testemunha potencial. Oscar não sabia que durante a Action de outubro Bosco tinha contrabandeado algumas dúzias de crianças dentro de caixas de papelão. E tampouco sabia que o Mastmeister fornecia dezenas de passes para o movimento de resistência. A Organização Judaica de Combate, ZUB, era forte em Cracóvia. Compunha-se sobretudo de membros de clubes juvenis, especialmente de membros do Akiva, um clube assim nomeado em homenagem ao lendário rabino Akiva Ben Joseph, um erudito da Mishnah. A ZUB era liderada por um casal, Shimon e Gusta Dranger. O diário dele iria tornar-se um clássico da resistência, e por Dolek Libeskind. Seus membros necessitavam entrar e sair livremente do gueto, levando dinheiro em espécie, documentos forjados e exemplares do Jornal da Resistência. Tinham contatos com o exército polonês do povo, de tendência esquerdista, que se abrigava nas florestas nos arredores de Cracóvia e que também precisava dos documentos que Bosco fornecia. Portanto, os contatos de Bosco com a ZUB e o exército do povo eram motivo suficiente para enforcá-lo, mas secretamente ele continuava desprezando a si mesmo e prosseguia com a sua participação incompleta nas atividades de salvamento. Pois Bosco queria salvar a todos, e era o que em breve tentaria, e por causa disso seria morto. Danka Drisner, prima da genia de vermelho, tinha 14 anos e já não possuía mais o instinto infantil que levara a sua priminha a escapulir do cordão de isolamento na Praça da Paz. Embora tivesse trabalho como faxineira na base da Luftwaffe, a ordem era que, naquele outono, toda mulher com menos de 15 ou mais de 30 anos podia ser levada para um campo de concentração. Assim, na manhã em que um Sonderkommando SS e grupos da Polícia de Segurança penetraram na rua Oska, a senhora Dresner levou Danka à rua Dabrowski, para a casa de uma vizinha que possuía uma parede falsa. A vizinha, mulher de 30 e alguns anos,